e passaremos a palavra para a professora Rosa, que dará o seu contributo aqui todos presentes. Rosa Alice Cunha Hegel é licenciada em Letras pela Universidade Federal de Pernambuco, com maîtrise en Lettres pela Université de Poitiers e doutora em Filologia pela Universidade de Bremen, na Alemanha. Foi leitora de português da Universidade de Gießen, de 1986 a 1993 e de 1999 a 2019 na Universidade de Jena, onde coordenou o CELPE-BRAS. Tem vários anos de experiência no campo de ensino de português como língua estrangeira e atualmente trabalha como colaboradora de um projeto de elaboração de material didático para o Departamento Cultural de Língua Portuguesa do MRE do Brasil e como professora de português no Centro de Línguas do Ministério das Relações Exteriores da Alemanha. Agradecemos à professora Rosa. Deixa eu baixar aqui um pouquinho. Então, obrigada, Karine. Bom dia a todas e todos. É um grande prazer estar aqui com vocês, colegas, leitoras e leitores, jovens, cheios de energia e dinamismo, espalhando pelo mundo afora a nossa língua e a nossa cultura, coisa que eu fiz durante quase 30 anos. Muito obrigada pelo convite e parabéns às equipes acadêmica e executiva do evento pela linda preparação. Bem, eu vou falar para vocês sobre o léxico portador da cultura afro-brasileira. Minha experiência de 26 anos... Minha experiência de 26 anos como leitora em 2 universidades alemãs me mostrou a riqueza que consiste em explorar e aprofundar diversos aspectos das culturas brasileiras a partir de certas palavras presentes nos textos de livros didáticos, nas letras de músicas e excertos de textos literários da imprensa e da mídia. Diferentes pesquisadores já mostraram que no português do Brasil há cerca de 10.000 tupinismos e 4.000 africanismos lexicais. Os vocábulos de origem indígena, encontrados sobretudo na toponímia, antroponímia, na fauna e na flora, são facilmente identificáveis, assim como os africanismos de origem iorubá, mais presentes na religião e culinária. Porém, os africanismos de origem banto, que fazem parte do vocabulário do dia a dia do brasileiro, estão tão infiltrados no sistema do português que um falante nativo não reconhece a sua origem. E é sobre essa riqueza vocabular herdada dos africanos escravizados, no Brasil, durante mais de 3 séculos, que gostaria de falar e de mostrar que um leitor de português pode, a partir deste tesouro, inserir nas aulas a riqueza e diversidade das culturas africanas presentes constantemente no nosso cotidiano e que fazem do Brasil o país que é. Levando em consideração o conceito de lexicultura de Roberto Galisson, conceito instrumental que vê a cultura no e pelo léxico, e que, através dele, pode-se disponibilizar a cultura da língua ensinada ao alcance do aprendente de uma língua estrangeira, os vocábulos de origem africana no léxico do português do Brasil, ou, em geral, do português, fazem parte do que Galisson denomina de CCP, Mot à charge culturelle partagée, que a professora Lúcia Maria de Assunção Barbosa, da Universidade de Brasília, traduziu como palavras com carga cultural compartilhada. Significa, segundo ela, que se baseia em Galisson, nas suas pesquisas que têm como corpus letras de canções de Chico Buarque, as palavras com carga cultural compartilhada transitam, sobretudo, no registro popular de uma língua e estão mais próximas da cultura, da experiência, da vivência e do cotidiano dos falantes nativos, constituindo um fator de aproximação e de reconhecimento mútuo, mas de difícil acesso a falantes de outras línguas. Visitando o panorama linguístico do território brasileiro da época colonial,
Encontramos o português, língua transplantada pelos colonizadores portugueses e imposta por lei como língua oficial do Brasil, como meu colega falou aqui, em 1757, convivendo em diferentes graus com as inúmeras línguas dos habitantes indígenas e as muitas línguas africanas, levadas pelos cerca de 4 milhões de africanos escravizados, transportados por mais de 3 séculos para o país. Este convívio linguístico-cultural resultou que a língua portuguesa tenha se apropriado de inúmeros termos destas outras línguas para descrever realidades próprias do Novo Mundo ou hábitos, comidas e conceitos experimentados na convivência estreita com esses povos de outras culturas. O contato dos povos africanos com falantes lusófonos foi muito estreito. No que concerne ao papel da mulher negra escravizada na educação e criação dos filhos dos senhores brancos, esta foi de primordial importância para a formação da sua maneira de ser. Apesar de vários fatores contrários à sua difusão, descaso, circunstâncias materiais desfavoráveis, misturas de etnias, distância social, etc., era impossível elas não deixarem vestígios importantes no português falado no Brasil. Ainda que o número de africanismos tenha sido menor do que os de tupinismos, eles têm mais curso, segundo Gladson Chaves de Mello, 1981. Eles encontram-se, sobretudo, no registro informal e na língua coloquial, mas também no português padrão, e forneceram e fornecem ainda derivados que constituem verdadeiros brasileirismos. A gente tem que fazer uma diferença entre africanismo e brasileirismo, depois eu explico. Fato é que palavras relativas aos cultos religiosos de origem africana, como candomblé, xangô, orixá, foxé, e a cozinha afro-brasileira, como vatapá, acarajé, evocam de imediato aos ouvidos dos brasileiros a sua origem africana, apesar de sua integração ao sistema da língua portuguesa. No entanto, o mesmo não acontece com palavras como caçula, carimbo, cafuné, bunda, etc. Introduzidos por via oral, devido ao intenso contato dos africanos escravizados e os colonizadores portugueses, alguns desses vocábulos já estão registrados na língua literária brasileira do século XVI, na obra do poeta baiano Gregório de Matos. No romantismo, o uso de africanismos lexicais se acentua. Machado de Assis também põe na boca de seus personagens mais humildes vocábulos de origem africana. Contudo, é com o advento do modernismo, nas primeiras décadas do século XX, quando alguns escritores vão concretizar suas tentativas em cunhar na língua escrita fenômenos próprios da variante portuguesa falada no Brasil, que os regionalismos lexicais de origem africana passam a ter maior fluxo nas obras literárias de autores brasileiros, entre eles José Lins do Rego. O corpus a ser apresentado aqui constitui uma seleção de 31 vocábulos retirados de romances que compõem o ciclo da cana-de-açúcar, do autor acima citado, e que foram objeto de pesquisa da minha tese de doutorado, publicada pela Fundação Joaquim Nabuco do Recife, editora Maçangana, sob o título Tráfego de Palavras, Africanismo de origem banto, na obra de José Lins do Rego. Por que bantuísmos? Pelo maior número de falantes do grupo banto durante o tráfico para o Portugal e o Brasil, por serem mais abundantes e difundidos, pela convivência dessas 3 línguas nacionais de Angola, o quibundo, o quicongo e o umbundo, com o português do Brasil, língua oficial. Então, eu vou apresentar aqui os 31 vocábulos. Eu tenho pouco tempo, acho que eu não vou ler, vou só ler o primeiro vocábulo e vocês, depois, se quiserem, podem me perguntar. Ou banguê, né? Engenho primitivo, bunda, nádegas, figurativo, cheirar a bunda de alguém. Aqui são as acepções que aparecem em José Lins do Rego. Caçamba ou caçambas, recipiente para carregar mel. Cachimbo, pipa de fumar. Cacimba, desculpe-me, em cima está a etimologia. Kiki, Kikongo, Kimbe, Kimbundo. Caçula, o filho mais novo. Cacundas ou corcundas, costas, peso, dependência, pessoa com bolso nas costas. Cafundós de Judas, lugar de longe e difícil acesso. Cafunés, está no plural porque aparece no José Lins do Rego, no plural. Ato de coçar levemente a cabeça de alguém.
Calangro, calango, animal réptil. Camumbembe, uma palavra pouco usada, mas vocês encontram na literatura. Canjica, comida de milho. Capanga, guarda-costas. Carimbo, marcas, sinete. Catinga, mau cheiro. Cochilavam, cochilando, do verbo cochilar, cochilar, dormitar. Dengos, dengues, melindre feminino, carinho, afago, etc. Tá ali um errinho, desculpa. Encalombado, não sei se vocês conhecem no Nordeste, né, de calombo, né, criar caroço, quando incha, assim, cria um caroço. Mandinga, né, feitiçaria. Mucambo, mucambos, mucambeiro, né, casa precária. Habitantes de Mucambo. Desculpa, como é que eu volto aqui agora? Mulambo, né, roupa velha, trapo, mulambo. Pessoa, também no sentido figurativo, pessoa fraca, sem vontade, mole. Isso é um mulambo. Moleque, olhem só a variedade. Em princípio, menino negro, depois eu falo sobre o resto. Moqueca, guisado de peixe ou marisco. Mulungu, que é uma planta. Quenga, quengas, quengo, né? Quenga, prostituta, quenga, duas vezes quengo. Entre parênteses, quantas vezes eles aparecem no romance, desculpa-me. Nos romances do ciclo da cana-de-açúcar. Quilombo, refúgio de negros. Quitanda, tabuleiro com mercadorias dos vendedores ambulantes. Quizila, comportamento esquisito. Senzala, alojamento dos escravos. Tanga, pedaço de pano enrolado entre a cintura e as coxas. Zumbi, alma dos animais, fantasmas, zumbis, etc. Esses só são os que aparecem e com a acepção que aparece nos romances dele. Bem, grande parte desses vocábulos é utilizada diariamente no nosso português cotidiano e mesmo no português padrão utilizado na mídia brasileira escrita. Se alguns eram considerados chulos, como no dicionário de Macedo Soares, de 1889, como é o caso do vocábulo bunda, hoje em dia aparecem nos dicionários sem esta marca diastrática. E, se outros faziam parte do vocabulário popular, hoje são classificados como fazendo parte do registro neutro da língua, como calango, lagartixa. E, se alguns eram específicos de uma região, portanto, tidos como regionalismos, através da mídia oral, sobretudo das telenovelas, passaram a ser conhecidos nacionalmente. Um exemplo muito conhecido do Nordeste é Quenga, que passou a ser, que é prostituta, né, que é conhecido agora nacionalmente. Todos, ou quase todos, têm equivalente na língua portuguesa, mas, como se vê, a tendência é substituírem esses. Este processo já ocorreu de forma marcante com o vocábulo caçula, pois nos dias atuais ninguém diz o meu Benjamin, referindo-se ao filho mais novo. O mesmo ocorre com o uso de carimbo, cujo equivalente em português é sineta marca, pois o mesmo já faz parte do português europeu. Há muitos anos. Do mesmo modo, quem diz eu estava dormitando, em vez de dizer eu estava cochilando. Desse modo, é possível afirmar que esses vocábulos chegaram, ficaram, integraram-se e se reproduziram e adquiriram outros significados. Tiveram os seus significados alargados, constituindo verdadeiros brasileirismos. Brasileirismos aqui no sentido de... no campo lexicográfico, é uma marca de uso geográfico, né, uma marca diatópica, que aparece abreviada por BRS no dicionário Aurélio, ou B no dicionário AIS, e que, sob o ponto de vista lexical, significa palavra ou locução, dialetismo vocabular ou acepção, dialetismo semântico, privativa do português do Brasil. Aqui a gente tem que fazer a diferença entre africanismo e brasileirismo. Por quê? Muitas palavras são africanismos. Eles continuam no português de Angola, ou no português de Moçambique. Sim? Então, não é privativo do Brasil. Brasileirismo são as palavras que foram derivadas desses vocábulos. Sim? Por exemplo, canjica, cafuné, isso existe nas línguas banto de Angola, isso, com o mesmo significado. Né? Bem, a título de exemplo de lexema muito produtivo, cito o termo moleque, que gerou os seguintes derivados. Né?
Então, partindo dos significados no romance de José Lens do Rego, é possível averiguar em várias obras lexicográficas a produtividade deste lexema, que, a partir de sua base e por meio do processo criativo da construção pela disjunção de prefixos ou de sufixos e da desconstrução, assim como pela adição de significados à forma original, formaram-se os seguintes termos que apresentamos a seguir. Tem aí os substantivos. Eu não vou ler, porque eu só tenho 6 minutos. Os verbos. Tudo isso é brasileirismo. E os adjetivos. Ok. Esse vocábulo conservou de início o mesmo significado das línguas-fontes no Brasil, mas para servir de oposição ao filho do branco. Moleque era o filho do escravo, conforme já atestado em Blutot, como termo vindo do Brasil e comprovado em exemplos retirados de obras literárias. Ou, por exemplo, na trova popular, menino branco é menino, menino preto é moleque. Com o passar do tempo e fruto da imagem associada à figura do moleque, sua posição social ínfima de descendente de africanos na sociedade brasileira, reflexo do desenvolvimento socioeconômico do país, sobretudo após a abolição da escravatura em 1888, né, que deram a liberdade dos escravos, mas não o integraram no mercado de trabalho, fez com que se associassem à imagem do moleque a noção de malandro, vagabundo, pessoa de mau caráter, contribuindo para que o lexema incorporasse esses significados nada lisonjeiros. Por outro lado, a figura do negro como brincalhão, esperto, características inerentes à sua índole africana e desenvolvida de maneira positiva quando o ambiente proporcionava, associou ao termo também essas noções, digamos, positivas. Fenômeno mais recente é a denominação de moleque, na acepção de menino de rua, realidade social atual brasileira que se explica pelo fato de os meninos que vivem na rua serem, em grande parte, de tez escura. Aí, são 3 exemplos da mídia, não estão muito atuais, porque faz tempo que eu não recolho exemplos na mídia, mas você abre uma revista, lê um jornal de qualquer parte do país, sempre você encontra termos de origem africana. Né? Bem, chego aqui à conclusão. Partindo do pressuposto de que as transformações sociais e culturais se refletem nitidamente no acervo lexical de uma comunidade, Alves, vamos encontrar nos fatores extralinguísticos as explicações para a evolução semântica de alguns vocábulos. Assim, por imperativo do desenvolvimento socioeconômico e cultural, alguns termos de origem africana, apropriados pela língua portuguesa, vão, através da dinâmica criativa e com os recursos do sistema, originando novos recursos e conceitos. Isto implica que, no contexto de ensino-aprendizagem de uma língua estrangeira, essas palavras com carga cultural compartilhada exigem de quem ensina uma atenção especial, pois elas são portadoras de costumes, dos comportamentos, da tradição, da superstição, da gastronomia e das crenças de um povo. Portanto, de acesso não muito fácil aos aprendentes de uma língua estrangeira e de outra cultura. Desta forma, nós, como docentes de português do Brasil como língua adicional ou estrangeira, temos que tomar esses africanismos ou brasileirismos de origem africana, presentes nos materiais didáticos, sobretudo em textos de música ou da imprensa, não apenas como ponto de partida, mas para elucidar a complexa relação social interétnica do país e a nossa brasilianidade, o nosso modo de ser. Assim, reforçamos não apenas nossa identidade de brasileiros, mas a contribuição africana efetiva e de primordial importância. Aí vocês vão me perguntar, mas como é que a gente sabe quais são os vocábulos de origem africana? Eu coloquei aqui uma bibliografia sugerida, e aqui eu gostaria de falar sobre... Vocês viram ontem a homenagem prestada à Ilha da Pessoa de Castro, né? Exímia conhecedora do assunto, pioneira e até hoje a grande especialista no assunto da influência africana no português do Brasil.
Ela foi minha mestra e co-orientadora, que me apoiou sempre nas minhas pesquisas sobre o assunto. Né? A ela, a minha eterna gratidão. Então, tem aqui algumas obras dela. Foi assim que eu me inteirei sobre o assunto, E vocês têm aqui Falares Africanos na Bahia, um vocabulário afro-brasileiro, é quase como se fosse uma bíblia, com todos os vocábulos de origem, quase todos os vocábulos de origem africana, no português do Brasil, e alguns trabalhos meus, só tem alguns, tem outros, tem um trabalho que eu esqueci de colocar aí, que são metonímias e metáforas nas letras de música de Gilberto Gil, que também é muito interessante. Sim? Uma vez eu estava apresentando uma música na minha sala de aula, aí entrou um aluno e disse assim, mas isso é português? Porque, acho que era quando o agogô soar e o som do tambor, tatati, eram tantas palavras de origem africana que ele achou que não era a aula de português, ou que eu não estava falando de alguma coisa do Brasil. Então, é isso. Muito obrigada.